Vamos continuar a nossa análise. Dessa vez, vamos acompanhar as profecias defendidas por Ellen White e continuarmos analisando se elas são verdadeiras, procedem de Deus ou das trevas. Visão e profecia sobre o futuro de Jerusalém. Então, foram-me mostrados indivíduos que estão enganados ao acreditar que é sua obrigação viajar para a velha Jerusalém e fazer um trabalho de evangelismo ali antes da chegada do Senhor. Eu vi que Satanás está enganando algumas pessoas nesse assunto. Além disso, percebi que a velha Jerusalém nunca será reconstruída e Satanás está se esforçando ao máximo para desviar os pensamentos dos seguidores de Deus para essas ideias. Primeiros Escritos, página 75. Desde o renascimento da nação de Israel, em 1948, a velha Jerusalém foi reconstruída, o que contradiz a profecia de que não seria reconstruída. Portanto, essa profecia particular não se tornou realidade. Essa era uma falsa profecia. Visão sobre a profecia sobre a destruição dos Estados Unidos e uma guerra entre Inglaterra e Estados Unidos durante a Guerra Civil. Foi-me mostrado: a Guerra Civil não é para acabar com a escravidão, mas apenas para preservar a União. Essa nação ainda será reduzida ao pó. A Inglaterra está estudando se é melhor tirar vantagem da atual condição fraca de nossa nação e aventurar-se a guerrear contra ela. Quando a Inglaterra declarar guerra, todas as nações terão interesses próprios a servir e haverá guerra geral, confusão geral. A Inglaterra está familiarizada com a diversidade de sentimento entre aqueles que estão tentando reprimir a rebelião. Se nossa nação tivesse permanecido unida, teria força, mas dividida, ela cairá. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 259. É evidente na história americana que a Inglaterra não declarou guerra contra os Estados Unidos durante a Guerra Civil e os Estados Unidos não foram levados a um estado de humilhação e destruição completa, como predito por Ellen White. Portanto, essa previsão prova ser outra profecia falsa. Apenas abrindo um parênteses, o primo de Ellen White, o profeta Joseph Smith dos Mormons, veja só o que ele escreveu em 1832. Pois eis que os estados do sul serão divididos contra os estados do norte e as nações, a nação da Grã-Bretanha, como é chamada, e eles também convocarão outras nações contra outras nações, a fim de se defenderem contra outras nações. E então a guerra será derramada sobre todas as nações. Joseph Smith, O Livro das Doutrinas e Alianças, página 144. Ellen White e seu primo tiveram a mesma visão envolvendo uma suposta guerra mundial provocada pela Inglaterra, que nunca aconteceu. Visão e profecia de que Jesus voltaria em alguns meses. Em seu livro Primeiros Escritos, Ellen White profetizou afirmando que Jesus voltaria dentro de alguns meses. Ela compartilhou uma visão de 27 de junho de 1850, onde seu anjo acompanhante a informou que o tempo estava quase acabando. Ela enfatizou a urgência da preparação e o derramamento iminente das últimas 7 pragas sobre aqueles que não têm um local para se proteger. Ela disse: "Meu anjo acompanhante disse, o tempo está quase acabando. Prepare-se, prepare-se, prepare-se. Agora o tempo está acabando. E o que estamos aprendendo há anos, eles terão que aprender em alguns meses." Essa é uma declaração muito significativa. Ellen White estava dizendo que as doutrinas adventistas, que ela e seus associados passaram anos aprendendo, teriam de ser aprendidas pelos novos convertidos em apenas alguns meses. Em setembro de 1850, a Sra. White estava alertando que Jesus estava quase terminando a sua obra no lugar santíssimo. Veja o que ela escreveu: "Vi que o tempo de Jesus no lugar santíssimo está quase terminando, e esse tempo não irá durar muito mais. O tempo para os que forem selados é muito curto e logo terminará." Ellen White, Primeiros Escritos, páginas 64 e 67, na carta 30 de 1850 ao irmã e à irmã Loveland, em uma sessão ainda não divulgada pelo White State, em 26 de dezembro de 2018.
Ellen White escreveu: "O tempo está acabando." Estamos em 2023, 2076 meses depois, e Jesus ainda não voltou. Visão e profecia sobre quem estaria vivo ou morto quando Jesus voltasse. Ellen White declarou especificamente que alguns dos participantes de uma reunião da Conferência Adventista de 1856 sofreriam as 7 últimas pragas que seriam derramadas sobre os ímpios antes do retorno de Cristo. Além disso, ela afirmou que alguns estariam vivos quando Jesus voltasse. Os White tinham tanta confiança nessa visão que ela foi publicada para a igreja inteira e teve ampla distribuição. No entanto, no início dos anos 1900, todos os que compareceram àquela conferência já estavam mortos. Isso deixou a igreja adventista com o dilema de tentar descobrir como explicar essa profecia falsa. Veja o que ela disse: "Foi-me mostrado sobre os irmãos presentes na conferência adventista, disse meu anjo, que alguns servirão de comida para os vermes, alguns receberão as 7 pragas, e alguns estarão vivos e permanecerão na terra para serem transladados na vinda de Jesus." Ellen White, Testemunhos para a Igreja, volume 1, páginas 131 a 132, de 27 de maio de 1856. Fazem 167 anos que ela profetizou isso, e todos os nomes da lista que você está vendo na tela já faleceram. Nenhum deles viu as 7 pragas, nenhum deles viu Jesus voltar em vida, e a ameaça que o anjo acompanhante dela disse sobre alguns ali se tornarem comida para vermes se cumpriu, mas na vida de todos, inclusive de Ellen White.